Queridos pais de crianças de 0 a 12 anos, temos um recadinho para vocês. Durante esse tempo que não podemos estar juntos, o Pense Laranja está disponibilizando um site com diversos conteúdos para vocês acessarem aí de casa. É só entrar nesse link que vai estar aparecendo aí na sua tela e lá você vai conseguir ver vídeos, devocionais para as crianças e até alguns materiais para os pais. Aproveite também para nos seguir no Instagram, @kids.ibc. Lá a gente posta o versículo tema, algumas imagens da aula da semana e até lançamos alguns desafios para as crianças. Caso você não esteja em nenhum grupo do WhatsApp com os pais, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja que nós vamos te incluir. Um abraço a todos e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Boa noite, queridos irmãos, que bom que você está conectado aqui conosco mais uma vez para prestarmos mais um culto ao Senhor. É uma alegria nesse domingo à noite podermos nos reunir para termos comunhão, orarmos uns pelos outros e para ouvirmos a palavra do Senhor. Como tivemos de manhã já apresentei aqueles que participaram do culto, o Vitor Quevedo, violonista, ele ministrou no culto da manhã, nos dirigiu na adoração, nos louvores, e ele está conosco mais uma vez agora, ministrando neste culto da noite. Então eu quero convidar você a, com alegria, cantar esses cânticos na abertura desse culto, e obrigado, Vitor Quevedo, por estar conosco mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Que privilégio poder participar de mais um culto aqui online da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. No ano passado a gente esteve aí e agora esse ano dessa maneira, né? Online, mas marcamos presença. Muito bom poder estar com vocês, obrigado, nosso agradecimento a toda a equipe pastoral, principalmente pastor Elias, que conversou com a gente, nos propôs isso. É uma felicidade poder servir a Deus nesses tempos. Que o nosso louvor possa fazer bem para você, para o seu espírito, para a sua mente, e que no nome de Jesus esse culto abençoe muito a sua vida e de toda a família. Vamos declarar nesse momento que o nosso Deus é grande sobre todas as coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Eu convido você para abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, vamos ler os versos de 1 a 6, a leitura aparece também na sua tela, você pode acompanhar conosco. É um texto que Paulo fala da importância da unidade ser preservada no meio do povo de Deus. Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus de amor, obrigado, porque o Senhor chama a sua igreja para viver em unidade. Uma unidade que revela o teu amor, revela a tua glória. Permita que nós possamos viver neste amor, nesta unidade, que não é produzida por nós, mas é obra do teu Espírito em nossas vidas. Permita, Pai, que as nossas atitudes sejam atitudes de amor e que promovam esta unidade. Obrigado pela fé comum que nós temos, obrigado pelo batismo do qual participamos, obrigado, Pai querido, porque nós temos uma só esperança também por meio de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao Pai Celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Toda a igreja, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Graça e paz, amada igreja, meu nome é Alexandre, essa aqui é minha esposa Kelly. Nós somos missionários, voluntários pela Junta de Missões Nacionais e atuamos no campo de Bom Jesus da Lapa, aqui em Favelândia, Igreja São José. Nós atuamos na área de discipulado, de evangelismo com crianças e trabalhos sociais nessas duas comunidades. Amada igreja, o nosso pedido de oração para vocês é que esteja orando para aquelas pessoas que nós estamos discipulando, para que se tornem líderes aqui da própria comunidade, e eles próprios possam estar ganhando outras pessoas para Cristo. E outro pedido também era para que a gente também consiga alcançar outras comunidades aqui perto, são várias comunidades, então a gente ora para que o Senhor nos dê mais condição para estar alcançando essas pessoas. Nós queremos agradecer por tudo que os irmãos já têm feito, que Deus continue abençoando sua vida e contamos com as vossas orações. Nós vamos ter a oportunidade agora de participar dos dízimos e ofertas. Tem sido para nós um privilégio, é um privilégio sustentar a obra do Senhor. E como eu tenho dito, o momento de dízimos e ofertas é um momento de culto, em que nós, mais uma vez, reconhecemos o cuidado de Deus na nossa vida. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro. A Bíblia diz que é por meio desses recursos que a obra do Senhor é sustentada. Nós queremos consagrar esses dízimos e ofertas ao Senhor. Você vai poder participar enquanto assiste esse vídeo usando as contas bancárias por meio de transferência ou do nosso aplicativo, e você assim contribui com a obra do Senhor, dizendo que o Senhor é o dono da prata, do ouro, e Ele de fato é aquele que tem e que sempre vai sustentar a sua vida. Então, participe agora com alegria desse momento também do nosso culto. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar novo dia
dia em breve virá. Vida nova, consolo, abrigo. Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar. Novo dia em breve virá. Vida nova, consolo, abrigo. Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim. Queridos irmãos, após uma breve interrupção, porque nas últimas 3 semanas eu falei sobre lições no livro do profeta Jonas, tempo de crise, tempo de crescimento, eu retomo agora a série Que Mundo é Este? Nós, nessa série, estamos conversando sobre que é preciso, cada cristão, compreender o mundo em que vive, em que as pessoas em geral vivem, que nós cristãos vivemos. Se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Este mundo é, no mínimo, um mundo complexo. Nesse atual momento, estamos vendo isso com muita clareza, a complexidade desse mundo. Compreender o mundo, compreender as pessoas, suas angústias, suas compulsões, suas crises, suas desesperanças, seus sonhos. Nós, então, olhando para isso, nós temos aprendido como é a nossa sociedade e como nos comportar diante dela. Nas primeiras semanas, nós já vimos aqui que vivemos numa sociedade sem culpa, uma sociedade em que as pessoas negam a culpa objetiva, o conceito de pecado, é cada vez mais difícil pessoas assumirem responsabilidade por aquilo que fazem. Vimos que é uma sociedade, na segunda semana, em busca da felicidade, mas que confunde o prazer com a verdadeira felicidade. Vimos que é uma sociedade ocupada, uma sociedade apressada, que também é uma sociedade light. Esse foi o 4º sermão, a 4ª mensagem da série. Uma sociedade light, uma sociedade superficial, sem muita profundidade, sem muito comprometimento, sem muito compromisso. E terminamos o 5º sermão falando que vivemos numa sociedade cansada. E particularmente neste sermão nós vimos aquela oferta de Jesus para irmos até Ele, para encontrarmos descanso para as nossas almas. Hoje eu quero falar sobre uma sociedade polarizada. Nós vivemos hoje, a nossa sociedade pode ser definida como sendo uma sociedade polarizada. Nós temos as tribos, os partidos, os grupos surgindo a cada dia. Polarização que hoje é amplificada pelas redes sociais. Parece que o tempo todo nós temos que nos posicionar dizendo o que nós somos contra. E as pessoas estão se opondo umas às outras.
Isso mais ainda amplificado pelas fake news, porque aqueles grupos querem desqualificar, ou os grupos querem desqualificar os outros grupos e utilizam notícias falsas, as chamadas fake news. E nesse processo nós encontramos pessoas que querem tirar vantagem da polarização. Não temos dúvida, nós vivemos numa sociedade polarizada. Em vários países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil em especial, em que há uma concentração nos extremos, isso é a polarização, na área da política, dos interesses, das ideias, da religião, das ideologias. E essa polarização nos afeta porque muitas vezes a polarização é marcada pelo ódio, pela intolerância. E os cristãos, nesse sentido, naturalmente, são alvos de intolerância, de ódio. Mas deixa eu colocar aqui, é normal que o cristão, por causa dos seus princípios, receba algum tipo de antagonismo, de crítica e até de intolerância e perseguição. Mas minha palavra, numa sociedade polarizada, o que nós não podemos ser é de fato propagadores do ódio e da intolerância. Temos que estar preparados para receber eventualmente críticas, antagonismo, perseguição, por causa das nossas posições bíblicas. Mas nós não podemos ser propagadores em nome do cristianismo de qualquer tipo de ódio ou de intolerância. Para refletir sobre como se posicionar nessa sociedade polarizada, eu quero convidar você hoje a caminhar comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Nessa primeira carta, o contexto é muito interessante. Pedro escreve para aquele grupo que ele chama de peregrinos da dispersão. Está no capítulo 1, verso 1. Ele escreve para pessoas, para cristãos que estão dispersos em 5 partes ou regiões do Império Romano: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Para esse grupo de cristãos dispersos, espalhados em diferentes regiões do Império Romano, e ele chama esses irmãos em Cristo de peregrinos da dispersão. Quando reli esse texto há pouco mais de um mês atrás, eu nem imaginava que essa palavra se aplicaria tão bem a nós nesse momento. Naquela época, pouco mais de um mês atrás, e quando refletia nesse texto, quando ainda pregava na série Que Mundo é Esse?, que retomou hoje, nós não vivíamos isolamento social. Nós não vivíamos aí em nossas casas sem podermos nos ajuntar como igreja. E hoje nós vivemos um tipo de dispersão, espalhados em várias partes da cidade de Campinas, outras pessoas em outros lugares do Brasil e do mundo. Somos hoje também, queridos, peregrinos da dispersão. E outra verdade que se aplicava a esses crentes do primeiro século, que se aplica a nós, é que Pedro escreve no capítulo 1 dizendo que eles eram afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Nós também vivemos um tempo de sofrimento e aflição, mas como temos dito aqui, vai passar. Esse é o lema que a TV, a mídia tem falado, vai passar. Nós somos dispersos, nós somos cristãos da dispersão e somos nesse momento afligidos por várias provações. E o apóstolo Pedro diz que aqueles cristãos do primeiro século sofriam especialmente por causa da consciência deles. Capítulo 2, verso 19 fala sobre isso, que eles eram até capítulo 4, 14 diz, insultados pelo nome de Cristo. E Pedro escreveu para encorajar esses cristãos a serem boas testemunhas a seus perseguidores. Minha palavra hoje é como viver num mundo polarizado, cheio de ódio, de intolerância, sendo bons representantes de Jesus Cristo. Como viver num mundo polarizado, reagir como verdadeiro cristão. O texto que leio agora é 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 16.
Pedro diz o seguinte, pergunta que Pedro faz. Ora, quem é o que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. E não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. E o verso 15, que é o verso central, diz: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Verso 16 diz: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos que falam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é, diz o verso 17, sofreres fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Sociedade polarizada. Como viver? Como viver num mundo polarizado, sendo um verdadeiro cristão? Como viver nesse mundo polarizado, até sofrendo os efeitos da polarização, mas não sendo propagador do ódio e da intolerância. O apóstolo Pedro diz, em primeiro lugar, viva sob o senhorio de Cristo. Ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. É uma referência que ele faz ao texto de Isaías capítulo 8, quando uma palavra de Deus para Acás, que ele diz, santifique ao Senhor dos exércitos e somente a Ele temei. Queridos, somos chamados nesse tempo para viver sob o senhorio de Cristo, para que Cristo reine em nossa vida, para que Cristo domine a nossa vida, para que Cristo de fato seja a razão da nossa existência. Quando Cristo é o Senhor da sua vida, não há o que temer. Quando é ao Senhor Jesus que você quer agradar, se a Ele que você obedece, não há o que temer. Cada crise como essa, se tornam oportunidades para podermos mostrar a nossa esperança em Cristo. Tenha Cristo como Senhor. E aí o texto diz que quem tem a Cristo como Senhor é zeloso do bem, tem um bom procedimento, faz o bem, isso é zeloso, está no verso 13. Bom procedimento, verso 16, faz o bem, está no verso 17. E aí, quem tem a Cristo como Senhor não teme as consequências. Então, primeira recomendação do apóstolo Pedro para viver numa sociedade polarizada. Tenha Cristo como Senhor da sua vida. Seja humilde, obediente, busque glorificá-lo em tudo. Faça sempre a vontade de Deus, mesmo que isso implicar em algum sofrimento. Tenha Cristo. Faça de Cristo o Senhor, o Rei da sua vida. Segunda recomendação do apóstolo Pedro para aqueles cristãos da dispersão e para nós no século 21. Esteja preparado para testemunhar. Ele diz, eu faço de Cristo Senhor da minha vida. E ele completa dizendo, esteja preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja preparado para testemunhar. Esperança é uma palavra-chave da primeira carta do apóstolo Pedro. E já vimos no culto de Páscoa que nós temos uma viva esperança em Cristo. Verso 3, que fomos resgatados e nascemos de novo, fomos regenerados para uma viva esperança. Esperança não é pensamento positivo, esperança é a certeza de que Deus está escrevendo a nossa história. Como disse no culto de Páscoa, nenhum capítulo da nossa vida que estamos vivendo agora é o capítulo final. O capítulo final está sendo escrito por Deus e será por ocasião da sua vinda que nós vamos ter acesso a esse capítulo, o capítulo de glória. Não é o capítulo final. Esperança é a certeza de que Deus está no controle. Olha que ele diz, temos uma viva esperança, essa esperança que é um dom maravilhoso diante dos desafios da nossa vida. Ele fala que essa esperança, o
apóstolo Pedro diz, nos ajuda a enfrentar tempos difíceis, porque a esperança é como uma âncora no nosso coração, que nos estabiliza durante as tempestades. Li essa semana uma frase interessante: todos estamos no mesmo barco, embora as tempestades possam ser diferentes para cada um de nós. Cada um enfrenta a sua tempestade particular, mas como cristãos estamos no mesmo barco, que é o barco que é comandado pelo Senhor Jesus. Esteja preparado para testemunhar nesse tempo, a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. A palavra aqui, estar preparado para responder, a ideia de responder é a expressão de onde vem essa palavra apologia, ou a palavra também apologética, é defender de maneira fundamentada a esperança que está em Cristo. Mas eu não sei qual a imagem que você tem de apologética, de defesa da fé. A maioria das pessoas imagina a apologética como sendo uma postura beligerante, uma postura de contraposição, uma postura que discorda, uma postura de ataque, que todo outro que não é cristão é visto como inimigo. Mas a verdade é que isso só gera polarização, ódio e intolerância. Porque aquele que não é cristão não pode ser visto como inimigo a ser combatido. Embora a apologética tenha uma ideia jurídica de defesa diante de um tribunal, ela é também usada de maneira informal como sendo nada mais do que a explicação da nossa fé. Quando o apóstolo Pedro diz, estais preparados para responder, para apresentar a razão da vossa esperança, ele completa o texto dizendo assim, com mansidão e temor, com mansidão e respeito. Ele está dizendo que é uma apologética, como diz o pastor Jonas Madureira, a apologética da gentileza, uma apologética humilde, uma apologética que reconhece que o que nós falamos é tão importante quanto como nós falamos. Ele diz, fale da esperança, dessa estabilidade que você tem até diante das crises, da sua certeza da vida eterna, da certeza que Deus está controlando a história. Como? Com mansidão e temor, demonstrando graça nas suas palavras, nas suas interações com as pessoas, corajoso ou corajosos em defesa da fé, mas graciosos, cheios de amor, porque essa é a postura que o apóstolo Pedro nos ensina. Porque o objetivo não é ganhar uma discussão, ganhar um argumento, mas conduzir pessoas a Cristo, lançar a semente da esperança. Precisamos, meus irmãos, nos livrar desse tempo já extremamente polarizado, abandonar qualquer apologética arrogante, antipática, desrespeitosa. Nós precisamos apresentar a verdade de maneira fiel e bondosa. Quero dizer a você que o que mais é comum hoje são duas posturas. Pessoas que na defesa da fé se portam com arrogância e outros, talvez em nome da gentileza, que estão abrindo mão de parte da verdade. Por não quererem ofender, estão abrindo mão de parte da verdade. Então, nós não precisamos, o apóstolo Pedro está nos mostrando, nós não precisamos escolher aqui entre sermos gentis e sermos verdadeiros. Não. A verdade é tão importante como a atitude. Nós escolhemos compartilhar a razão da esperança, a verdade da fé, com mansidão e temor. Nós não escolhemos entre gentileza e verdade, nós compartilhamos a verdade com gentileza. Mas ele completa dizendo, faça isso com uma boa consciência e com bom procedimento. Isso é, boa consciência, consciência limpa. Eu não posso deixar, não devo deixar de falar do que eu creio, do que a Bíblia diz. Eu quero dizer a você, qualquer outra mensagem positiva, que não seja mensagem ancorada nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada, ela é inócua agora. Ela não vai
trazer o impacto e fazer a transformação que o mundo precisa. É a verdade do Evangelho. É a verdade da esperança que temos em Cristo que faz diferença. Então nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, como cristãos da dispersão, espalhados em vários lugares da cidade de Campinas, do Brasil e do mundo, para compartilharmos a verdade da salvação, a verdade bíblica, a razão da nossa esperança, que está baseada na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, a esperança que está baseada nas verdades do Antigo e Novo Testamento, as verdades que foram transmitidas pelos escritores da Palavra de Deus, a verdade bíblica. Esta palavra é poderosa, esta é a palavra que não volta vazia, esta é a palavra que Paulo diz, não me envergonho dela, porque é o Evangelho e o poder de Deus. Então o apóstolo Pedro diz, olha, compartilhe o Evangelho com boa consciência e com bom procedimento. Martim Lutero, por causa das suas 95 teses, foi perseguido. Ele queria ver a renovação da igreja da sua época, no século XVI. Mas ele foi perseguido e ele foi acusado de heresia. A Assembleia ou Dieta de Worms o convocou para se retratar. Havia saído um edito papal dizendo que qualquer pessoa que concordasse por palavras ou ações com Lutero estaria cometendo um crime. Lutero então foi chamado diante da Assembleia de Worms, da cidade de Worms, para se retratar. Diante dele foram colocados os seus livros. E a pergunta dos inquisitores foi a seguinte: você escreveu esses livros? Ele disse, sim, fui eu quem escrevi. E perguntaram, você concorda com o que está escrito? E ele respondeu, concordo. E ele acrescentou, a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Lutero está nos dizendo, eu sou fiel à palavra de Deus. E ele fala assim, não vou contra a minha consciência, não é correto, não é seguro, aqui permaneço eu, não há nada mais que eu possa fazer, que Deus me ajude. Amém. Assim somos nós. Boa consciência, bom procedimento, isso é uma vida correta, porque não adianta ter uma boa defesa, uma boa explicação, uma boa palavra, sem um bom comportamento. Então, o apóstolo Pedro aqui nos dá uma terceira recomendação, viva a verdade. Então, em primeiro lugar, você precisa santificar a Cristo como Senhor. Em segundo lugar, estar preparados para falar da esperança que há em você. Em terceiro lugar, viver essa verdade, isso é, com uma boa consciência e um bom procedimento. Ninguém avalia você apenas pelo que você sabe, mas pela prática daquilo que você sabe. Um argumento pode ser refutado, uma vida não pode ser negada. As pessoas vão se aproximar de você não por causa daquilo que você diz, mas por causa do seu testemunho. Queridos, o texto do apóstolo Pedro é plenamente atual, especial para esse momento que vivemos como crentes da dispersão, vivendo por um tempo algumas provações. Este é o chamado de Deus para vivermos nessa sociedade polarizada. Nós não queremos, não devemos colocar mais lenha na fogueira. Nós devemos estar prontos para fazer a defesa da fé, jamais atacar. Por quê? Porque nós temos uma viva esperança, porque Cristo é Senhor da nossa vida, e Ele sendo Senhor, você tem que estar preparado para responder a respeito da razão da sua esperança, mas faça de maneira certa, com a atitude certa, com mansidão, temor, isso é, com respeito, com sinceridade, isso é, com boa consciência e com bom comportamento. Queridos, o tempo que vivemos é um tempo oportuno, tempo de isolamento social. E não importa aqui, queridos, o quanto estamos isolados. Alguns estão tendo que trabalhar por serem serviços essenciais, outros com seus pequenos negócios estão trabalhando. Mas o fato é que é um tempo de reclusão para a maior parte das pessoas.
É um tempo da pandemia do coronavírus, um tempo oportuno para falarmos da razão da nossa fé. Uma pesquisa realizada pela revista Cristianismo Hoje, Christianity Today, nos Estados Unidos, apontou que as pesquisas na internet sobre coronavírus levam milhões a ouvir sobre Jesus. Essa reportagem, essa matéria, estava falando como os grupos cristãos, vários grupos Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo, a Associação Billy Graham, Ministério dos Pastor Sam Tippett, que estavam com abordagens na internet, na rede social, para quando as pessoas pesquisam sobre o coronavírus e estão em busca de alguma esperança, encontrem links para se conectarem com esses grupos evangelísticos para ouvir a palavra de esperança. Centenas têm se convertido, centenas têm buscado a Deus ao ouvirem uma palavra de esperança. Esse é um tempo oportuno e eu quero desafiar você. Use as redes sociais para falar a respeito da sua esperança. Eu sei que tem mudado até a nossa postura dentro das redes sociais. Aquilo que talvez fosse um passatempo, para muitos de nós agora se tornou o único meio de comunicação. É o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook, pessoas fazendo ligações, usando a internet, se conectando. Que tal você usar de maneira sábia essa oportunidade para falar nesse momento? Um mundo que vive com medo, um mundo que está preocupado contra o futuro, ouvir a respeito da sua fé. Quero desafiar você, durante a semana, pelo menos ligue ou faça contato pelas redes sociais com um amigo, alguém que ainda não conhece Jesus, e se coloque à disposição dele, ore por ele, mande uma palavra de esperança. Seja sábio, temos tantas mensagens, mande mensagem para os seus amigos. Que tal você gravar o seu testemunho de conversão, o seu depoimento, em 1 ou 2 minutos, e publicar nas redes? Se publica tantas coisas, por que nós não podemos publicar? Por que você não grava um pouco falando da sua esperança em Cristo Jesus? Uma palavra para esse momento, uma palavra educada, com amor, para as pessoas. Publique, pessoas serão abençoadas. Mande por WhatsApp, publique nas suas redes sociais, use essas oportunidades. Que tal versículos bíblicos, palavras de esperança, devocionais? Quero desafiar você a ser usado por Deus nesse tempo com mensagens do bem, mensagens do alto, mensagens de Deus para abençoar as pessoas. Que Deus nos capacite para vivermos esse tempo tão difícil, mas tão oportuno. E que esses versículos, e particularmente o versículo 15 da primeira carta do apóstolo Pedro, fique no seu coração. No meio de perseguições, de polarizações, ele diz: quanto a nós, antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos orar. Deus de amor, obrigado por essa palavra tão atual, transmitida pelo apóstolo Pedro ainda no século I, para aqueles crentes dispersos em tantas regiões do Império Romano. Nesse momento que nós, como eles, estamos dispersos e enfrentando provações, minha oração é o que o Senhor nos use estrategicamente para falar da esperança, da viva esperança que nós temos. Usa cada irmão e irmã para poder, durante a semana, usar todos os meios que nós temos eletrônicos, as mídias sociais, ou mesmo contato por telefone com pessoas que precisam ouvir uma mensagem da esperança que há em Cristo Jesus. Leva-nos a usar oportunamente esse momento e renova essa esperança em nosso coração. É o que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, participou desse culto. Tenho certeza que Deus falou mais uma vez ao seu coração.
Meu desejo e oração é que você tenha uma semana abençoadíssima, com a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Eu quero mais uma vez agradecer o Vitor Quevedo, que esteve conosco de manhã, ministrou agora à noite. Obrigado, Vitor, por ter estado conosco, por ter nos abençoado tanto. Já já o Vitor também vai cantar mais uma música, vai nos dirigir, nos conduzir em mais uma música. Uma música que fala sobre agradecer ao Senhor em todo o tempo. Eu te agradeço. Mas eu queria fazer essa oração final e depois terminamos o culto com a participação, a direção desse último cântico com o Vitor Quevedo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as consolações e a direção do teu Espírito fique com o teu povo hoje e sempre. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada. Vamos juntos cantar ao Senhor. Te agradeço por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Amém. Boa semana, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Queridos irmãos, nosso culto está chegando ao fim. Eu quero convidar você, já que a gente não pode estar presencialmente, disponibilizar as nossas músicas, os nossos CDs, convido você para ir depois do culto, tá bom? Lá no youtube.com/Vitor Quevedo TV e se inscrever no meu canal e curtir todas as músicas, tá bom? Se você tem aplicativo de música também, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, YouTube Music, em todos os lugares você encontra o lançamento Amor de Jesus, que saiu na segunda-feira passada, dia 13. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, foi um privilégio. Um abraço para toda a equipe da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Vamos agradecer a Deus neste momento pela vida, pela saúde, por este momento de culto, por toda a igreja. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar, me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.